Olá! Seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Scipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino. E eu sou a Adrine, eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá e apaixonada por partos. Eu gostaria de convidar você para aprender um pouquinho, semana a semana, sobre essa imensidão que é gestar e parir. Olá! Seja bem-vinda ao nosso último episódio dessa série 42 Semanas para Parir. E hoje uma convidada especial, Beatriz, vai contar pra gente a sua história de parto depois das 42 semanas. Sim, gente, isso existe, isso é possível. Bia, seja bem-vinda, muito obrigada. E aproveita então para já contar pra gente um pouquinho de você, da sua família e dessa gestação, dessa primeira gestação, como foi tudo isso? Primeiro eu quero agradecer esse convite, que eu estou muito feliz de poder a oportunidade de relembrar o nascimento da Clara, que foi muito especial para mim, e principalmente de poder falar sobre nascimento, parto, que é um tema que eu gosto muito, que eu estou sempre falando e com todo mundo ao meu redor, e também agora com essa oportunidade que vocês criaram de poder alcançar mais famílias, né, mais mulheres. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Eu sou a Bia, na verdade é Ragna Beatriz meu nome, né? Então às vezes faz uma confusão, as pessoas acham que eu sou só a Ragna ou sou a Beatriz. Então a Bia fica mais fácil. Eu tenho 31 anos, eu sou psicóloga e yogaterapeuta, porém não estou trabalhando desde a gestação da Júlia, porque eu tive a oportunidade, o privilégio de poder parar para ficar com ela, viver esse momento. Eu tenho 2 filhas, a Clara e a Júlia, a Clara de 6 anos, a Júlia de 1 ano e 5 meses. Bia, muito obrigada por vir no nosso podcast. Estou ansiosa para ouvir a sua história de gravidez e de um parto pós-termo. E conta um pouquinho pra gente como foi essa decisão, se você decidiu engravidar e como foi se preparar para essa gravidez, descobrir que você estava grávida, como foi emocionalmente, fisicamente. Expande um pouquinho nesse sentido. Então, é bem interessante, porque não foi um momento simples, né, da minha vida. Eu engravidei, eu estava num relacionamento de 6 anos, mas eu tinha ficado noiva no começo do ano, e preparando o casamento para o outro ano, e engravidei no meio do ano. E mais paralelo a isso, meu pai ficou muito doente e ele teve que ser internado, precisou de um transplante. Então foi um começo bem complicado, assim. Em todas as questões, assim, de informação, de procurar, de me conectar mesmo com a gestação. Então eu estava mais envolvida com essas questões e eu deixei passar um pouquinho. Então foi lá, eu fiquei feliz e tudo mais, mas as preocupações eram maiores, né? E então eu estava com um médico que eu já ia nesse médico, né? Eu ia fazer exames nele, mas assim, eu não aprofundei. Na verdade, essa é uma questão assim, eu, né, namorava há muito tempo, a gente sempre falou que queria ter filho, mas não era uma coisa assim, pra já. Eu sabia que um dia eu teria filhos, mas eu nunca tinha estudado, nem lido, nem pensado como seria isso, como que nasce o bebê. Eu não tinha nenhuma informação, era um mundo que se abria mesmo. Nem na minha família também, eu sou mais velha, não tinha primas, tias, e eu também não tinha muito contato, não queria talvez, né, procurar saber sobre isso. Então, quando eu fiquei grávida, foi esse mundo que se abriu. Mas no primeiro momento eu estava mais focada na situação do meu pai e tudo mais. Então, eu procurei um dia lá, pelo 6º mês já, eu procurei por doulas, né? E aí foi através do grupo que eu fui começando a entender
como que é o cenário de parir no Brasil, né? Eu, na verdade, eu tinha muito medo de parir das duas formas. Nunca fiz nenhuma cirurgia, nem das mais simples. Então, eu tinha muito medo de cirurgia, de cesárea, e também de parto normal, né? Que é aquele medo comum de todas as mulheres, né? Que a gente vê nos filmes, nas novelas, né? E, enfim. E aí, eu comecei a procurar uma coisa meio intuitiva mesmo, assim. E apareceu um mundo, assim, pra mim, né? Eu procuro alternativas mais naturais e tudo mais. E o médico era um médico da família, um ginecologista comum, né? Assim, eu não lembro exatamente, talvez comecei a ler na internet, mas ele fazia ultrassom no consultório, aquilo estava me incomodando um pouco, um monte de ultrassom e tal, né? Então, daí eu fui no grupo de apoio das doulas, né? Comecei a fazer yoga com uma doula, e aí nas conversas, bem sutilmente, assim, elas falaram, né? Procura a porcentagem mas isso sim, lá no final já, tava com 7 para 8 meses, assim, porque eu fui muito deixando levar, sabe? Então, por conta do meu período da vida da minha família, né? Que a gente estava vivendo, meu pai, paralelo à minha gestação, ele fez o transplante, ele se recuperou, ele ficou um período super bem, então a gente aproveitou bastante. E eu só fazia os exames básicos lá com o ginecologista, não me aprofundava, sabe? E aí foi com o grupo mesmo de apoio, com as doulas, que daí eu encontrei uma segunda médica, que aí era muito diferente, assim, as consultas, a conversa. Aí veio à tona eu não nem conversava isso com o médico no começo, né? Você deu algumas informações muito importantes para gestantes que estão ouvindo e querem procurar esse atendimento um pouco mais individualizado e baseado em evidências, que é taxa de cesariana do médico. Isso é, por lei, direito da gestante acessar no plano de saúde qual é a taxa de cesárea. Eu lembro que tem até um documento do Google disponível para todas as mulheres com as taxas de cesariana de médico por estado. Isso é uma coisa que começou lá no início da humanização. Outra coisa que você falou que é importante também a gente procurar é saber quais são as suas opções e se o seu médico tá te falando sobre parto. Se o seu médico fala, não, mais pra frente a gente conversa, deixa, ele tá tirando sua autonomia e seu poder de escolha. Então procure alguém que desde o começo esteja disposto a conversar sobre esses detalhes com você. Uhum. Eu acho que talvez agora você falando isso foi o link mesmo, porque eu devo ter comentado com ele um pouquinho dessa angústia. Nossa, nunca pensei em ter filho. Como é que é a via de parto? Tenho medo da cirurgia. Eu achei que ele ia falar alguma coisa, né? E ele só falou isso. Ah, não, tá muito cedo pra gente falar sobre isso. Lá na frente a gente conversa. E aí, paralelo a isso, fui encontrando o grupo e aí vendo que ia ser o tipo de fala comum, né? Tem um site na internet que disponibiliza, se não me engano, são 5 perguntas para você fazer para o seu médico e para sondar se ele segue uma linha mais humanizada ou não. Essas perguntas elas estão disponíveis no meu livro, mas a gente também vai deixar esse site nas referências no post do Instagram. Legal. E aí eu encontrei a outra médica, né? Que foi que a mudança da consulta já me impactou muito no começo. Como conversar, os medos, então tudo aquilo era uma consulta longa, a gente falava muito, né? E isso foi me deixando muito tranquila e eu tive uma gestação assim, começo muito turbulento, né? Pro meu pai estar internado, eu passei bastante mal, enjoei, vomitei e tudo mais, aquela de praxe, mas no partir do 7º mês ali eu fiquei muito bem. Eu a minha barriga era muito pequena, então eu não tinha nenhum desconforto. Eu me senti bem mesmo. E hoje eu posso dizer que isso não é tão comum, porque na minha segunda gestação não foi assim. Então eu estava muito feliz, meu pai estava bem, a gente podia sair, passear e eu estava confortável estando grávida, né? E aí as semanas foram passando e foi chegando o final da gestação. E como foi
chegar perto dessa data provável de parto e como foi toda a expectativa, a ansiedade, como foi tudo isso? Então, e justamente por eu estar muito bem, muito tranquila, feliz com a minha família, e a questão do meu corpo mesmo não ter nenhuma limitação, foi muito tranquilo. E talvez eu não, na verdade, não tinha nenhum histórico perto de mim, de pessoas que tiveram uma gestação mais avançada, nenhuma amiga, ninguém. Então eu achava normal. Eu era mais tranquila mesmo. E a minha médica também, uma médica muito tranquila. Então, assim, eu lembro de não ter nenhuma pressão, nenhuma questão. A gente foi falar sobre indução, eu acho que eu já estava de 41 semanas e meia já. Então, assim, tem mulheres que chegam até mim hoje para conversar, né, por conta dessa minha história, que já pedem para vir falar comigo com 39 semanas, 40 semanas, para falar de indução. Eu falo, nossa, é tão cedo isso, né? Mas enfim, então eu não sofri nenhum. Assim, eu tive uma pressão assim de alguns familiares, que no caso não era meu pai, não era minha mãe, não era meu marido, não eram os amigos próximos, gente muito mais assim distante, né? Preocupada, né? Entre aspas. Mas não me afetava diretamente, porque eu estava com aquele núcleo mais fechado, tranquilo, e a médica também tranquila. Porém, eu vejo que não é uma coisa comum nas mulheres que avançam na gestação, né? Já o terrorismo começa muito cedo. No episódio anterior, a gente falou sobre isso, sobre ansiedade nesse período final da gestação, de como é bom se munir de pessoas que não vão aumentar a sua ansiedade. E também a gente falou sobre essas crenças que a gente tem. E é muito comum o pessoal falar: ah, não, no SUS eles não induzem parto ou eles deixam você chegar até o máximo. E muitas mulheres têm medo disso, têm medo de chegar até 40, acha que o bebê vai passar da hora. E duas coisas são muito importantes se você está considerando isso, se você pensa que uma indução pode acontecer. Você teve um ultrassom no começo da gestação? Isso é muito importante para calcular a idade gestacional da forma mais efetiva, sem muitos erros. Porque se você espera um pouquinho para fazer o ultrassom, não necessariamente o tamanho do bebê naquele momento é exatamente a idade gestacional que ele tem. Então, e outras coisas. Por exemplo, você não necessariamente vai chegar em 41 semanas e simplesmente induzir. Existem várias etapas e processos antes disso acontecer. Se o seu corpo não deu algum sinal, é possível fazer um descolamento de membrana, é possível tentar outras táticas, andar, dançar. Algumas pessoas usam acupuntura. Então, acho que isso é muito legal de se considerar quando você está pensando sobre indução. E como é que você olhou essa situação? Você viu a sua data provável de parto, 40 semanas chegando e indo embora, e o que você pensou? Então, esse é um detalhe importante. Por conta do meu começo ser tão turbulento e confuso e eu não estar tão conectada com a gestação, eu não lembro. Os meus primeiros ultrassons, eu fui descobrir a gravidez com 2 meses e meio. Então, assim, não tinha. E a minha médica falava isso: olha, o seu começo, a gente não pode afirmar com certeza, tenho esses exames e eu me baseio neles. Mas, assim, como foi tudo muito confuso, né? Então ela deixava muito isso pontuado, assim, e me trazia tranquilidade, porque a gente fazia os exames, né, no momento ali, e eu estava muito bem. A minha barriga não era grande, o bebê não era grande, enfim. Mas eu sei que isso também é um mito, né? Mas assim, eu não parecia estar tão de 40 e poucas semanas, né? Então ela falou. Daí a gente fez algumas coisas com a doula, né? Para algumas técnicas de acupuntura, para ver se. Só que isso não me trazia muita ansiedade. Eu percebo que às vezes também fazer todas as técnicas possíveis às vezes deixa as mulheres um pouco ansiosas, né? Então deixar para fazer isso bem na hora, na data limite, eu acho, assim, não sei. Mas Você começou a fazer procedimentos assim nesse sentido, de uma indução mais uhum. natural? Em que momento, você lembra? Eu não lembro, mas eu lembro que foi muito bem próximo já de da gente optar pela indução no hospital. Foi 41 semanas e meia, que a gente começou a falar sobre isso, né. Então eu cheguei até as 40 muito tranquila mesmo, assim, sem nenhuma pressão externa, né.
E eu também não tinha tanto esse paradigma que eu sei que tem muitas mulheres que têm, né? Que acha que bebê tem que... Eu era muito nova também, tinha 25 anos, então eu não tinha tanto conhecimento, então, né, eu achava assim, não, pode ser a 40, mas se a médica que eu confio tá falando, né? Eu não tinha esse aprofundamento de, não, passou, eu não tinha esse medo de, passou de 40 semanas, vai acontecer isso, aquilo, aquelas histórias horríveis que a gente escuta, né? Eu não tinha escutado nenhuma dessas histórias, nem de ninguém perto de mim, né? Enfim. Que bom. Então, foi bom. E aí Você acha que essa tranquilidade toda sua, do seu companheiro, do seu núcleo familiar mais próximo, tá bem relacionado com a postura da médica? Essa tranquilidade, ela vinha desse olha, lugar? eu não gosto de passar toda a responsabilidade para o médico, sabe? Mas naquele momento fez muita diferença pra gente, porque era uma pessoa que acolhia a gente, sabe? Como família e as minhas angústias. Então fez diferença, sim, assim, tá com esse respaldo, sabe? E como a gente também não tinha tanto conhecimento, e aí a gente meio que ficou relaxado dentro disso, né? Você trouxe coisas muito importantes. Primeiro que é isso, né? O estado que a gestante se encontra nesse final de gestação faz muita diferença nesse processo de escolha, né? De escolher esperar ou escolher induzir ou escolher algum tipo de intervenção nesse momento. O que é muito difícil, né? Porque isso acaba caindo nas costas das mulheres de conseguirem manter uma tranquilidade quando todo mundo está muito ansioso. Então, com certeza, o seu caso é um caso assim excepcional de tudo que eu vejo, que as pessoas elas não estão preparadas para lidar com essa espera, porque parto exige muita paciência, né? E muita espera e muita confiança, porque você não sabe quando vai acontecer. E a gente não está acostumado com essa espera toda enquanto sociedade mesmo. Então as pessoas costumam ficar muito ansiosas, a família fica muito ansiosa, todo mundo perguntando se vai nascer, se não nasceu, e nossa, mas está demorando demais. E isso vai, ao invés de reforçar na mulher um lugar de tranquilidade, acaba reforçando um lugar de ansiedade que todas têm em algum ponto. Talvez, né, se você tivesse ali pessoas questionando e colocando uma pressão, talvez isso, né, ia te tirar um pouco a tranquilidade. Então, uma coisa muito importante para essa reta final é se preservar, né? É estar em contato só com pessoas que fortalecem a sua confiança, a sua tranquilidade, porque isso faz muita diferença na gestação toda, mas principalmente nesse final, que tem, né, uma ambiguidade assim natural de um desejo de que aconteça logo o parto e ao mesmo tempo um medo de que aconteça o parto. E outra coisa que é importante de dizer sobre o cálculo, né, da idade gestacional é que a maioria das gestações prolongadas, ou seja, gestações que passam das 42 semanas, na verdade estão relacionadas a um erro de cálculo do que realmente a uma idade gestacional avançada. E isso é muito sério, porque daí às vezes você faz algum processo de indução, por exemplo, com 39 semanas, e pode ser que esse bebê esteja com 37 semanas, né? Esse cálculo da idade gestacional é uma estimativa, nunca é tão exato. Como a Adriane falou, quando se tem um ultrassom ali no primeiro trimestre, a exatidão da idade gestacional é maior, mas ainda assim não é exato, porque a gente está falando de parto, de maternidade, e nesse universo não é uma ciência exata, nada é exato, igual a gente está acostumado a lidar com as coisas. Nesse universo não é assim que funciona, então sempre é uma estimativa, né? Era esse tipo de fala que eu escutava do grupo de apoio, da médica, e isso me tranquilizava, porque eu sabia que isso tinha base científica e no meu coração eu estava tranquila, o bebê estava tranquilo, estava sendo avaliado. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que escutar, né? E não histórias horríveis das pessoas que não são baseadas em nada, né? Só no medo delas, enfim.
eu tinha muito essa percepção, assim. E às vezes vinha alguns comentários, mas eu filtrava, né? Óbvio que vem, né? Mas não das pessoas mais próximas, né? Que precisam te apoiar, né? Uma coisa a se considerar é que os seus familiares, as pessoas perto de você que ficam fazendo essa pressão, eles não estão querendo te prejudicar. Eles têm na cabeça deles que eles querem que o neném nasça saudável, eles querem que tudo aconteça bem, e para eles demorar muito é o contrário disso. Só que muitas vezes eles são baseados no senso comum e não realmente nas evidências. O que as evidências dizem é que você esperar até 41 semanas de praxe, não tem nenhum problema em esperar até 41 semanas. E existem muita controvérsia a respeito desses estudos de indução. Tem estudos que não foram desenhados da melhor forma, tem outros estudos que pararam no meio, mas basicamente não modifica muito se você esperar até 41 semanas e fizer uma indução a 41 semanas ou esperar 42 semanas. Nesse estudo que foi feito na Holanda, o INDEX, eles acharam que a média de gestações do grupo que teve uma indução e do grupo que só esperou teve uma diferença de parto de 2 dias. Então, eles induziram mulheres a 41 semanas e as outras eles esperaram a 42 e a média foi muito próxima de nascimentos. E não é muito claro que isso diminui a taxa de cesárea. As taxas de cesárea que eles encontraram foram parecidas nos dois grupos. Existem evidências que uma indução a 41 semanas pode melhorar um pouquinho o apigar do neném, o neném nasce um pouquinho melhor, mas tem que ser muito individualizado, porque se a gente está falando de uma gestante de baixo risco, tudo tá certo, ela tem monitoramento, ela tem uma médica conversando, não tem problema nenhum chegar nas 42 semanas, e também o ultrassom tem esse erro de 1 a 2 semanas. Outra coisa é que se você está procurando por estratégias para diminuir essa ansiedade, para diminuir essa pressão no final da gravidez, eu vi muitas mulheres falando em compartilhar a data prevista de parto como 42 semanas. Então é muito provável que o bebê vai nascer antes, e aí quando chegar nas 42 semanas que você vai começar, não, mas não era para nascer hoje? Então você tem um tempo maior de calmaria. Nossa, essa dica é muito importante. Eu sempre dou essa dica para as mulheres também que eu acompanho, que têm a chance, né, que não contaram ainda para a família. Eu sempre falo para colocar a data provável um pouco mais para frente mesmo, porque aí é uma forma de se blindar de toda essa ansiedade que pode chegar na reta final da gestação. Porque se você fala assim, vai nascer, a data provável é 15 de julho. No dia 1º de julho, as pessoas guardam julho. Então, no 1º de julho, as pessoas já estão, meu Deus, mas não nasceu? Então, né? E aí é uma forma bem importante de se preservar, colocar mais pra frente, assim, a data provável de parto. Então, vocês percebem que até 41 semanas tá tudo bem. Não tem por que fazer algo no sentido de induzir. Obviamente, numa gestação, né, de baixo risco, se tá tudo bem. Existem alguns casos que vai precisar de uma indução por outros motivos, mas pelo simples fato da data, da idade gestacional, isso não é motivo para fazer uma indução antes de 41 semanas. E aí, então, com 41 semanas, que a gente vai começar a pensar em uma indução ou não. E aí, quando a gente fala de indução, existem basicamente 3 caminhos de indução que eles são tipo uma escadinha, assim. Assim como as intervenções, né? Existem intervenções mais leves até o máximo da intervenção, que é a cesariana. Então, a cesariana é o último grau da intervenção. A gente deveria deixar ela lá por último. E na indução também existe um degraus, assim, pra gente ir observando em relação à indução. Ou seja, então o primeiro degrau ali são métodos de indução natural. E aí existem vários métodos nesse sentido, né? Os 3 HOTs, que são muito famosos, comer coisas quentes, pimenta, comida apimentada, tomar banho quente, ter relações sexuais, ajuda muito nesse processo. E aí vários métodos de indução natural. Comer tâmaras.
essa indicação de comer tâmaras é uma indicação que vem, na verdade, a partir de 36 semanas. É interessante começar a comer tâmaras para já ir preparando o colo do útero, enfim. E aí, o segundo degrau é métodos de indução mecânica, ou seja, é um método mecânico, é um método que não envolve ação de hormônio sintético, porque o parto acontece por ação hormonal, né? Então, tudo isso, tanto essas induções naturais quanto as mecânicas, são induções para dar um estímulo para que o seu próprio corpo libere os hormônios necessários para começar, para desencadear o trabalho de parto. Então, induções mecânicas são, por exemplo, descolamento de membranas, sonda de Foley, são esses tipos de induções. E por último, a gente tem as induções farmacológicas, que são induções que usam hormônios sintéticos. E aí os dois grandes métodos é indução com misoprostol, que é um comprimido intravaginal, ou com ocitocina, que é o famoso sorinho que faz, né, as contrações uterinas acontecerem. Então, esse é a última coisa que a gente pensa, essas formas de indução. Antes, existem muitas coisas a serem feitas antes de chegar nesses métodos de indução farmacológicas, que são métodos mais invasivos, digamos assim. E aí, Bia, como foi que começou, então, essa conversa sobre indução? E aí, o que você pensou em relação a isso? Quais medos você tinha? Como foi esse processo de indução? Então, agora você falando, na verdade, eu fiz esse primeiro pilar aí da indução, né? São as naturais, eu lembro que eu fiz, mas também sem muita pressão. Eu lembro de me falarem isso, mas vai tranquila, né? Porque começa a dar uma ansiedade. Você começa a fazer você come alguma coisa pimentada, você já quer que o negócio vai rápido, né? Eu lembro que eu não tinha ansiedade, mas eu tinha eu queria ver acontecer, eu tava curiosa, sabe? Mas ao mesmo tempo eu gostava muito de ser grávida, né? Então eu tava nesse paralelo aí. E eu não fiz essas técnicas que você citou aí no segundo pilar, o descolamento e tudo mais. E talvez se eu tivesse feito, não sei, mas não lembro de terem me falado sobre isso. E aí foi isso. Então, daí quando eu tava com 42 semanas já, a médica falou: olha, vamos ter que induzir e tal. Eu não lembro muito dessa conversa, pra ser bem sincera. Eu só lembro que ela falou: vamos, tem que sentar. Aí eu falei: se eu não podia fazer essa indução em casa, né? Ela falou que não era permitido, infelizmente. E então eu tinha que internar. E eu não gosto de hospital, né? E pensa, meu pai tinha passado um período no hospital já, recente, então não era uma coisa que me agradava muito, mas ok, vamos internar. Eu lembro que eu tava de 42 e 2 dias. É. E aí foi quando era uma quinta-feira e a médica, ela tava, ela hoje, né, na época eu não tinha essa noção. Era muito inconsciente para mim, mas hoje, quando eu relato e converso e falo e penso sobre esse meu período, eu percebo que eu tava eu gostava de ser grávida, não tinha nada que me incomodava, eu estava sendo o centro da minha família, eu estava feliz, né? Eu me sentia bonita, então eu gostava de ser grávida, não sei se eu queria passar para o outro estágio, ser mãe, mais concreto, né? De forma mais concreta, isso inconscientemente. E aí acho que minha médica meio que sacou isso e aí ela falou: olha, Bia, a gente vai começar o processo. Ela me explicou mais ou menos o que acontecia, era o miso, a gente usou o miso, né? Pra amolecer o colo do útero e aí o corpo gera, me corrijam se eu estiver errada, mas gera uma mensagem pro cérebro e aí começa os hormônios do meu corpo, né? Talvez se eu não tivesse, eu talvez precisaria mais da ocitocina também, né? Mas não precisou. Mas ela falou: olha, Bia, daqui você só vai sair com o seu bebê no colo, tá bom? Eu lembro muito dessa frase, porque para mim foi como se tivesse virado uma chavinha mesmo.
E eu falei, tá bom, então agora chegou a hora, né, de ter o bebê no colo. E fiquei muito tranquila, a gente foi pro hospital, ela é uma médica fantástica, ela pediu para ninguém ficar entrando muito no quarto, que não tinha necessidade, para eu poder descansar, era noite. Então minha mãe foi lá, mudou toda a configuração do quarto, privilégios, né? Que eu me senti em casa. Então tinha uma TV, a gente pediu um lanche, eu e meu marido, e a gente ficou muito tranquilo, relaxado mesmo. E aí colocamos o comprimido, tivemos, né, essa tranquilidade aí à noite e dormimos. Porque foi tudo muito rápido, né? Desde tomar decisão até acontecer de fato mesmo. E coisas que eu não sabia, eu achava que eu não tinha, nem pensava, na verdade. Hoje eu já vi mais casos de induções que demoram um pouquinho mais e tal. Mas para mim foi muito rápido mesmo. Eu coloquei esse biso, fui dormir e quando eu acordei. Não, eu dormi e a enfermeira só entrou no quarto, era bem de madrugada, para colocar um novo comprimido. Eu que pedi, né? Porque você pode colocar sozinha também, eu acho. Mas eu pedi para colocarem, né? Eu tava meio assim de colocar errado, não sei. Enfim, só que quando ela colocou esse segundo, eu já dei uma despertada. E fiquei naquele sono que é meio consciente ainda, né? E comecei a sentir umas cólicas, bem leves, bem tranquilas. Tanto que eu nem acordei o Charles, falei, não, tá tudo bem, isso aqui pode demorar. Eu me preparei para uma coisa que pudesse demorar muito, sabe? Então eu tava com a expectativa baixa, né? Vai demorar, essa cólica aqui, vixe, pode demorar até o final do outro dia ainda, né? Só sentindo isso e tudo mais. Só que foi muito rápido. Da cólica já começou uma contração mais intensa e detalhe, eu não sabia como que era a contração, né? Eu nunca tinha sentido. As pessoas tentam falar, mas eu não. Hoje, como eu tive outra filha, né? E foi tudo. Eu fiquei mais consciente nesse segundo parto por conta de ter passado pelo primeiro e saber mais ou menos como era, né? A contração, e tanto que eu posso dizer que no parto da Júlia eu quase não senti dor, assim, eu conseguia sentir bem a contração sem dor, né? Mas no da Clara não foi assim, eu senti muita dor porque foi muito rápido e eu não descansava. A contração vinha e já vinha de novo e já vinha de novo. Então eu acordei o Charles e falei: olha, eu tô sentindo, pode chamar todo mundo. E assim foi até ela nascer. Eu não tinha aquele período que às vezes eu vejo as mulheres, né, respira, conversa, come uma coisa, anda, não. Foi tudo um período de umas 3 horas, ela já nasceu. Muitas mulheres desejam ter um parto muito rápido, um parto a jato, mas esquecem de considerar que normalmente você vai sentir mais dor num parto rápido, porque o seu corpo não está tendo tempo suficiente para produzir as endorfinas, então os hormônios que te anestesiam, que te causam mais bem-estar. É por isso que o parto demora tanto, porque é um balanceamento de hormônios, dos hormônios que te causam dor, que causam contração, e das endorfinas que te ajudam a lidar com essas contrações e com essa dor. Se o seu parto é rápido, seu corpo não produz endorfina suficiente, então você só tá sentindo a dor, a dor, a dor. Então, são os dois lados de ter um parto rápido, e eu acho que foi exatamente isso que você sentiu. Um parto rápido, que a dilatação tá acontecendo muito rápido e não deu tempo do seu corpo te dar uma pausa. Exatamente, foi muito assustador, essa é a palavra. Era assustador, assim, eu não tinha tempo de respirar, de relaxar, de conversar, e eu não tinha me preparado para isso. Ao contrário das pessoas, eu tinha me preparado para o parto mais tranquilo, mais lento, né? Parto rápido é tipo um tsunami, assim. Acho que uma boa imagem é essa. Um parto rápido é um tsunami que vem e é assustador mesmo. É algo que é muito intenso e muito arrebatador. E um parto mais prolongado é um parto que você vai entrando no mar, daí você sente a ondinha pequena ali da beira da praia, e essas ondas vão aumentando, aumentando. Então, que bom que você falou isso, Adriane, porque eu sempre falo isso também, que não necessariamente é bom ter um parto rápido. E no final, na verdade, cada mulher vai ter o parto que tem que ter, né? Porque nas duas experiências, um parto rápido ou um parto demorado, tem o aprendizado que aquela mulher precisa naquele momento. Sim, é.
Então, né, Bia, eu acho que para você, na verdade, me parece que a grande indução, na verdade, foi a virada de chave, assim, na sua cabeça. Porque uma coisa que eu sempre falo também para as gestantes é que, sabe aquela sensação de eu não aguento mais estar grávida? Essa sensação também é uma indução natural do seu corpo. A gente precisa, assim, passar por esse momento de, cara, eu não aguento mais isso. Porque isso é uma forma do nosso corpo ir nos preparando para o próximo estágio. Para a gente conseguir passar para o próximo estágio, a gente precisa não querer mais o estágio anterior. Então é muito comum gestantes que estão muito felizes na gestação, no final da gestação, como o seu caso, né, Bia? É muito comum mesmo isso de a gestação acabar se prolongando porque não tem esse lugar de, tipo, nossa, não quero mais, pelo amor de Deus, acaba isso, porque eu não consigo mais estar grávida, eu cansei de estar grávida. Então, esse é um momento bem importante, assim, desse final da gestação, que muitas mulheres encaram isso, às vezes, né, com um certo pesar, assim, com um certo incômodo, só levam para esse lugar de incômodo, né, nossa, tá difícil e tal, mas isso é um sinal do corpo de que o parto está se aproximando e é um sinal que é necessário para o parto acontecer. Então, me parece que, na verdade, a indução aí aconteceu quando você virou essa chave de tipo, nossa, não, agora eu vou passar para a próxima fase mesmo e é isso aí, vamos lá. Hoje eu consigo reconhecer tudo isso e vivendo uma outra gestação, né? Depois a Júlia, que nasceu, né? Aqui, nasceu em casa, né? E eu tava tranquila também, com a mesma família, né? Do mesmo, mas no final eu já não tava aguentando mais. Eu já queria que acabasse, minha barriga ficou muito grande, eu fiquei com dores, cansada, e aí não precisou induzir, enfim, né? E ela nasceu com quantas semanas? 40 semanas e 3 dias. Pode ser até a gestação, a idade da Clara, né? Porque a Júlia nasceu maior, mais gordinha que a Clara. Então, mas, enfim, terminando o parto, foi isso. Assim, eu lembro que eu pedi anestesia o tempo inteiro, mas eu tinha combinado de não receber, e aí eu alterava muito, assim, estado feliz, ai meu Deus, é ela que vai nascer, felicidade, não sei o quê, e ao mesmo tempo, meu Deus, que raiva, que dor, quero anestesia. Então eu ficava nessa geminiana que sou, né, ficava mudando o meu estado de espírito muito rápido, com a contração que não tinha esse descanso. Eu ouço muitas mulheres que pretendem ter o parto natural, combinando com a sua equipe de não receber analgesia, mesmo se elas pedirem. E eu sempre fico pensando como é que funciona na cabeça da gestante. Porque uma coisa é, olha, racionalmente eu não quero anestesia, só que na hora você acha que você estava no estado mental de conscientemente pedir anestesia? Ou era mais um pedido de ajuda, um pedido de, ai, tá difícil? Perfeita, porque eu falo muito sobre isso quando eu faço meu relato. Esse meu pedido de anestesia era a única coisa, era a ferramenta que eu tinha para falar, para dizer que estava doendo, entendeu? Eu não tinha repertório de palavrão, para você ter uma ideia. Eu queria falar um palavrão, eu não conseguia falar, porque eu não lembrava, não sei. E eu estava nesse estado de nervoso. E as pessoas à minha volta, a médica, a minha mãe, o meu marido, eles estavam muito felizes, eu percebia no olhar deles, assim, uma alegria, uma felicidade, a doula, né? Porque estava indo bem, estava acabando, estava nascendo, né? E eu achava que eles estavam ou me enganando, que aquilo, será que tá tão bom assim porque tá doendo? E aí eu dizia, eu quero anestesia, vocês não estão entendendo? A minha dor é muito grande, eu preciso da anestesia. E a médica a anestesista chegou a vir na porta do quarto, porque ela falou, gente, ela tá pedindo, né? Muito, muito, muito. E ela falou assim: ah, pra eu te dar anestesia, eu vou ter que botar um soro, alguma coisa assim, que eu ia ter que ficar com acesso. Eu falei: não, então eu não quero nada me prendendo. Então, nesse momento dessa minha fala, eu consigo perceber hoje que eu não queria anestesia. Eu queria dizer que estava doendo, que estava difícil, que estava muito assustador, né? E eu não conseguia elaborar essas palavras e elaborar tudo isso, na verdade, que eu só fui elaborar depois, né? E com quantos centímetros você tava nessa fase? Você lembra mais ou menos? Você recebeu o toque assim que você chegou na maternidade? Ou foram poucos toques? Você se movimentou bastante? Eu não parei um minuto. A doula não conseguiu me encostar em mim, não consegui receber massagem, nada. Eu me movimentei o tempo todo, fiquei muito tempo no chuveiro.
O chuveiro, assim, foi um super aliado nos meus 2 partos, inclusive. Eu acho que desencadeou tudo muito rápido por conta porque meu segundo parto também não foi demorado, foi rápido, né? Mas foi muito mais tranquilo. Acho que por estar em casa. Olha, eu associo a minha angústia, a minha dor, aquela coisa assustadora em relação a estar no hospital, a estar sendo induzida, que eu achava que aquilo não era natural. Medos meus, pessoais, sabe? Eu acho que a minha dor não era tão grande, porque quando ela falou, vamos tomar anestesia então, Bia, eu não quero. Então, assim, eu acho que quando você tá com uma dor, assim, que é uma coisa muito. Você aceita qualquer coisa, né? Você pede até pra morrer. E não era a minha situação, eu só tava querendo verbalizar mesmo. Eu não tive tanto toque, eu acho que. Não, eu não lembro de ter toque, acho que eu tive um toque só, que já foi quase no final, assim, eu não lembro mesmo. Mas foi tudo bem rápido mesmo. Até todo mundo chegar e ela nascer foi umas 3 horas. E aí ela nasceu e passou tudo, acaba, né? E ela nasceu bem, nasceu pequenininha, ela tinha 2.900 e estava empelicada. Teve um momento também que me falaram que ela estava empelicada. Aí eu fiquei bem feliz. Ela nasceu com 3 circulares de cordão. E como é que foi esse expulsivo? Você escolheu uma posição, você testou? Me conta um pouquinho do círculo de fogo, dessas sensações de saber que agora eu vou empurrar, agora ela vai nascer. Hoje, como eu tive outro parto, eu percebo que não foi tão consciente, porque o meu segundo parto foi muito consciente, no sentido de vinha a contração, eu sabia que ela vinha e eu fazia força só quando vinha a contração e passava a contração, não doía nada, não sentia nada e foi um expulsivo bem rapidinho. No da Clara, né, no hospital, ele foi rápido, muito rápido também, mas era uma sensação, eu tinha muito tabu, né, muito medo com relação a essa questão de sair o bebê por ali. Era uma coisa muito surreal na minha cabeça. Parecia que não ia caber e eu tinha isso. Então, assim, eu tinha mais medo do expulsivo do que das contrações de fato. Mas, e de ficar ali preso, sabe? No da Júlia, ficou ali e foi lindo, assim, a gente gostou de ver o processo. No da Clara, não, eu quis que acabasse logo. Então foram 3 contrações e eu fiz a força muito rápido nas 3. E ela saiu e eu tive uma laceração muito pequenininha, que não precisou dar ponto, nada. Mas foi uma força que eu entendi que eu fiz, não errado, porque a gente faz o que o corpo pode fazer naquele momento. Mas é que eu queria acabar logo, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, eu quero acabar logo por conta desse círculo de fogo e tal. Mas assim, quando chega no final, não tem mais tanta dor, né? Eu não tinha mais a dor. Era só vontade de fazer força, força, força. Só que o da Clara, o da Júlia, né, que foi em casa, eu sentia exatamente, vinha a contração, força, para, espera, respira, vem a contração. O da Clara não, era contração e força, tudo misturado. Eu queria acabar, eu estava confusa e angustiada, né? Com medo. Assim, eu estava não tão conectada com o meu corpo, com a minha respiração. Estava um pouco assustada com as dores que eu tinha sentido. E com o fato de ser mãe, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a minha gestação ter sido mais prolongada. E hoje eu consigo perceber isso, principalmente tendo essa outra experiência de parto, né? Mas depois que ela nasceu foi ótimo e aí não, e aí passa tudo, né? Acaba tudo e ficamos bem. O da Clara foi um parto tsunâmico, né? Mas é muito comum, sabe, isso do primeiro parto. É muito difícil, muito difícil. Olha, eu já acompanhei mais de 100 partos e eu nunca vi uma mulher parindo assim com muita tranquilidade no primeiro parto. Porque o primeiro parto, cara, é a primeira experiência, a primeira vez que você vai passar por aquilo no seu corpo, nas suas emoções, é uma experiência muito intensa. Mas cada parto é uma preparação, né? Os partos, eles estão conectados entre si. Então, o primeiro vai acontecer de um jeito, e o primeiro vai influenciar no segundo, porque o segundo é como se fosse uma continuação, assim, do primeiro. Então, é muito mais fácil, muito mais propício, digamos assim, você ter um parto mais consciente, mais tranquilo, numa segunda, numa terceira experiência do que na primeira. A primeira é uma experiência avassaladora mesmo, em todos os sentidos,
e não tem como ser muito diferente disso, né? Pra gente também não ficar criando expectativas de, nossa, daqueles partos com unicórnios e respirações. Não, o primeiro parto principalmente é uma coisa muito mais animalesca, assim, muito mais selvagem. Sim, eu acho que eu criei um pouco essa expectativa no parto da Clara por conta de estar muito bem, muito tranquila, né? Então eu falava, ah, não, meu parto vai ser tranquilo. Eu criei uma expectativa também que eu achava que eu ia é, chegar no hospital e já ia estar de, sei lá, 6 centímetros, não estava nem sentindo, sabe? Umas coisas que a gente vai criando na nossa cabeça por relatos de outras pessoas, enfim. No da Júlia, eu sabia que eu ia enfrentar, né? E eu estava querendo viver isso, né? Dessa forma, eu estava muito mais consciente dos riscos e mais estudada, né? Tanto que eu optei pelo ter o parto em casa. Eu acho que no da Clara, eu e o Charles conversando, né? Até ontem eu falei, falando do podcast e tal, e eu falei, né, por que a gente não teve a Clara em casa? A gente era muito novo e não tinha ouvido tantas experiências e tal, mas para a segunda opção foi perfeito, porque a gente já tinha vivido isso, a gente sabia mais ou menos o que ia acontecer e sabia que era normal, natural, tranquilo, fisiológico e estava mais confiante, né, com o processo, por tudo que a gente viveu. E realmente foi muito tranquilo, foi muito especial também. E assim, os dois, né? Por mais diferente que tenham sido, mas o da Clara foi muito forte as emoções, né? Todo, desde o processo do começo da gravidez até o final. Ela nasceu e ela foi direto pro seu colo? E como foi esse pós-parto imediato? E como é que foi a parte emocional de, poxa, virei mãe? Então, foi maravilhoso, assim, eu tinha essas angústias, eu acho, por, por inconsciente, assim, né, de viver esse momento, mas ela veio direto pro meu colo, ela não chorou, ela me olhava, assim, foi muito especial. É óbvio que aquele amor que as pessoas falam, né, ele não vem imediato, né, ele vai sendo construído. Hoje, talvez eu ame ela mais, né, e cada vez parece que é mais, mas foi uma chuva de hormônio, assim, muito forte, que é uma coisa que eu nunca senti na minha vida, assim. E eu senti 2 vezes, né. Mas no da Clara foi mais forte, assim, porque foi a primeira, talvez, um impacto muito especial, assim. Eu lembro que primeiro que eu não acreditava que eu tinha feito aquilo, que meu Deus, aconteceu mesmo, tudo aquilo que eu li, estudei, ouvi relatos, né, aconteceu. Eu me senti muito forte, muito poderosa, muito empoderada mesmo, né? E ela muito tranquila no meu colo. Então, assim, foi um processo bem tranquilo mesmo de pós-parto. Assim, uma coisa que eu estranhei foi que eu comecei a sentir umas cólicas com ela no meu colo. Daí eu lembrei que tinha placenta para sair. Eu, tão desconectada, não tinha nem pensado nisso, né? Mas foi isso. E aí a placenta saiu, né? Faz mais umas contrações para ela sair tranquilamente. E acabou. Ai, que delícia. Esse final é uma chuva de hormônios muito grande mesmo. É o ápice assim de ocitocina que a gente vai ter na vida, assim. Nenhuma experiência se compara com essa. É o máximo de ocitocina que a gente consegue ter no corpo é nesse momento que o bebê nasce, né? E eu não precisei de nenhuma ocitocina também sintética. Eu acho que isso talvez tenha feito diferença, né? Não sei. Não precisou nada. Sim, foi tudo do seu corpo, né? E fala pra gente, então, qual foi o grande aprendizado que você tirou dessa primeira experiência de gestação prolongada e de indução e desse parto tissonâmico? E aproveita também pra gente finalizar, o que você gostaria de dizer para mulheres que estão nesse processo de uma gestação mais prolongadas, que estão em dúvida, que estão angustiadas, ansiosas, se fazem indução, se não fazem? O que você diria para elas? Então, eu converso muito com muitas mulheres, né? Elas acabam chegando até mim por conta dessa minha experiência.
E é muito engraçado que às vezes só de conversar já o bebê nasce. Dá 3 dias o bebê nasce, né? Então, isso procura pessoas que você confia, que estão alinhadas, né, com o que você procura. Isso é muito importante. Os grupos, né, na internet. é, Agora presencial tá um pouco difícil, mas presencial é muito bom também. Terapia, eu acho que eu sou fã da terapia, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre procurando entender. Eu acho que o que eu mais aprendi, talvez, nesse processo da Clara foi exatamente isso, assim, hoje, né, avaliando que como que estão as minhas questões internas para esse momento, para viver o parto, que é uma coisa do nosso corpo, que a gente não tem controle, e vem à tona muitas questões, né, da nossa vida, desde a nossa infância, desde o nosso nascimento mesmo, né? E muitas vezes a gente não tem conhecimento disso, aliás, 99% a gente não tem. E a partir daí a gente vai aprofundando, né, nesse processo. Então, para mim, o maior aprendizado é isso, assim, aprofundar nesse processo de se autoconhecer, porque eu percebi que daí no parto da Júlia, né, 4 anos depois, eu estava muito mais com esse autoconhecimento em dia, né, então não teve grandes questões, e então, de demorar, ou enfim, né, tive em casa, naturalmente, sem nenhuma intervenção, então, acho que o maior aprendizado é isso, assim, a gente tá bem conectada com a gente mesmo, com o que a gente quer, com o que a gente deseja, alinhado com o parceiro, né, de preferência, e as pessoas à sua volta. E confiar. Para finalizar, como é que foi sua experiência de amamentação? Como é que foi sua recuperação? E você tem alguma recomendação para fazer? Algum Instagram, alguma coisa que você leu que pode ajudar? Essa questão da amamentação foi um segundo passo na minha experiência com a Clara, que daí fica para um outro podcast, porque foi muito intensa também. Foi bem difícil, bem difícil. Porém, a gente passou, a gente superou sem complementar. Eu tinha muito leite, por profissionais errados também, pediatras errados, e que me conduziram no começo e queriam já que eu parasse de amamentar, sendo que meu peito estava explodindo de leite. Então, foi um processo bem difícil, bem doloroso, contei muito com a ajuda do Banco de Leite de Londrina, que foi muito bom na época. E ela mamou até 2 anos e meio. Então, assim, deu tudo certo, né? Dentro do que eu queria, do que eu desejava para ela. Já o da Júlia, não tivemos grandes problemas. Também não foi um mar de rosas. Aquelas primeiras 2 semanas ali, a pega, laser, precisou. Mesmo já tendo experiência. Mas foi mais tranquilo no sentido de que a Clara era muito magrinha, então me pressionavam muito, achavam que ela não estava se alimentando. Já a Júlia, eu já tinha essa confiança, falava, não, é isso, é o que acontece, tá tudo bem. Então, foi essa experiência que eu acho muito importante as mulheres também, para além do parto, focarem nesse processo do puerpério e da amamentação, que mexe muito com a gente, muito. Inclusive, quando a gente está grávida, a gente é o centro, né? A gente da família, das festas, né? Eu me sentia assim, muito solar, muito. E aí, puerpério, baixa um pouco, né? Ninguém mais tanto te visita, ninguém meio que quer saber e você fica meio de lado. O bebê é o foco, as fotos, né? O especial é o bebê. Então tem que dar essa equilibrada, eu acho, assim, dentro da gente ter consciência desse processo que vai acontecer. E esse é meu grande aprendizado. De Instagram, bom, a Jéssica seguia as pessoas. Acho que tem muita informação hoje na internet. Na época da Clara, foi 2013. Eu não tinha nem Instagram na época, né? Então, hoje eu acho que tem muita informação, que é bom e que é ruim, né? Mas eu acho que tem muita coisa boa, tem muita gente boa falando coisa boa. Então, dá para procurar e se informar da melhor maneira possível e confiar, né? Confiar em si mesmo, se conhecer, se analisar o tempo todo. Eu tô assim, né? Psicóloga é complicado, tá sempre procurando se entender e melhorar nesse processo que é a vida, né? Nascer, morrer, viver, crescer. Se quiserem também, pode passar meu Instagram, porque vem pessoas até mim que eu não conheço, que querem falar sobre indução, amamentação,
eu tô disponível, eu não tenho um perfil profissional, mas eu tô disponível a conversar, a falar também, porque eu acho que é exatamente isso que a Jéssica falou. Às vezes a pessoa que você gosta tá longe, né? Uma pessoa famosa, um médico famoso, você não vai ter tanto acesso do que uma mulher que passou, e enfim, a gente pode conversar. Muito obrigada, Bia. Que lindo. Seu relato, com certeza vai ajudar muitas mulheres. E assim, né? Acho que a grande ajuda vem de uma ajudar a outra, né? Mulheres juntas são muito mais fortes e isso não é só um slogan, quando a gente vive isso na vida, a gente percebe como a gente realmente se fortalece juntas. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Jéssica. E eu só queria reiterar que agora no Instagram a gente tem a Hora da Medicina Baseada em Evidências. Você pode passar por lá e perguntar alguma coisa que você quer saber sobre ciência e parto humanizado. Um beijo. Tchau, tchau.